Atenção! O vídeo a seguir contém spoilers da obra O Retrato de Dorian Gray. Os livros que o mundo chama de morais são os que expõem o mundo à sua própria vergonha. O Retrato de Dorian Gray foi inicialmente publicado em julho de 1890 para uma revista, uma publicação periódica. A publicação foi sujeita à censura de cerca de 500 palavras e, apesar disto, continuou sendo considerado uma obra imoral, que fere os bons costumes, que traz mensagens erradas à sociedade da época. O livro, como obra, foi uma experiência interessante de se ler. Os acontecimentos são bem colocados, as reviravoltas não são, ao menos, não muito previsíveis. A coisa que se pode incomodar ao se ler o Retrato de Dorian Gray é que ele se arrasta um pouco demais nas críticas, geralmente feitas pelas falas do Lord Henry, mas, sem dúvida, é uma obra muito única e trata de temas como obsessão, manipulação, tem acontecimentos como suicídio, mas principalmente o que me chama mais atenção é como uma única influência negativa e bem colocada pode mudar radicalmente a vida de alguém. De um lado, um pintor, admirado de sua obra, que encontrou em um jovem a genuína paixão e arte. Do outro, um jovem com uma beleza esplendorosa, fenomenal, porém alegre e não ciente dela, não ciente de como ele pode conquistar as pessoas com isso. E ainda, o Lord Henry, um homem com opiniões fortes e boa lábia. Ele que encontrou no jovem Gray uma maneira de se divertir, moldando uma pessoa em seus ideais, que nem ele mesmo era fiel. Basil amava Dorian, mas fez o retrato que o levou a enlouquecer. Dorian se deixou ser seduzido pelas ideias de Henry, e este se divertiu levando uma pessoa à corrupção. Dorian começa a obra como um garoto gentil, jovial, ainda considerado um adolescente, e tinha uma forte amizade com o pintor Basil Hallward, que estava trabalhando em um retrato do mesmo. Basil se encontra próximo ao ateliê com Lord Henry, e lá é questionado sobre o porquê não tem desejo de expor o retrato, se o considera sua obra-prima. Basil diz que há muito dele mesmo nesse retrato e confessa os seus sentimentos por Dorian a Henry, ou suas concepções artísticas em torno do jovem, que são muito próximas de uma paixão romântica, pelo menos a meu ver. O jovem, excepcionalmente bonito, tinha se tornado toda a arte do pintor, segundo suas próprias palavras. Henry, ao escutar sobre o artista, fica muito curioso a respeito do jovem e insiste em vê-lo, já que ele estava no ateliê, e Basil se recusa, pois tinha em sua concepção que Henry iria corromper Dorian, já que este era um jovem e doce. Mas, ao final, a insistência de Henry ganha, e apesar de suas promessas para Basil, assim que pode falar a sós com o jovem, ele encontra algo para moldar, algo que seria divertido observar em virtude de sua característica distinta. E apesar de ter falado como é contra a ideia de influenciar alguém, ele assim o faz, dizendo para o jovem que não era plenamente consciente do quanto era belo, de como, quando ele envelhecesse, perderia todo o encanto, como as flores que murcham, mas ao contrário das flores, ele não poderia restaurar a sua beleza na primavera. Seus ideais sobre como o que importa é a beleza e o prazer se encaixam na cabeça do jovem Gray e Henry se torna seu tutor. Henry pode ser visto como essencialmente hipócrita. Ele possui uma visão formada sobre tudo, sempre tem muitas coisas a dizer e uma péssima visão sobre o mundo ao seu redor, sobre mulheres e amizades em geral. Ele, o Dorian, adquire uma obsessão pelo retrato e tem inveja, pois este sempre estaria belo. Deseja fortemente trocar de lugar, que ele permanecesse jovem enquanto o retrato envelheceria, e assim foi feito pelo seu desejo. Ele passou a notar que o retrato estava mudando sua expressão, adquirindo rugas, e o tranca e cria uma espécie de paranoia, deixando-o longe dos olhos de todos.
o seu segredo mais íntimo. Em certo momento, Dorian se apaixona ao ir em teatros das partes pobres da cidade por uma moça que atuava brilhantemente, e ela passa a chamá-lo de o Príncipe Encantador. Este, no entanto, se apaixona pelo encanto que ela passava ao atuar, enxergando nela provavelmente uma característica tão notória quanto a dele, algo que destacasse, considerando todas as outras mulheres desinteressantes. Henry não fica feliz ao saber sobre Sibyl. Ele demonstra incômodo e até ciúmes mesmo com a ideia de que Dorian tem outra pessoa. Eu não sei determinar se Henry sentiu algum tipo de desejo romântico em relação ao Dorian. É provável que seja mais um sentimento de querer dominar, pois ele mesmo disse que ia dominar o jovem, que se divertia colocando esses conceitos na cabeça dele. Dorian era para Henry o seu passatempo e diversão. Henry tentou fazer Dorian perder o interesse em Sibyl, dizendo que os relacionamentos amorosos não iriam levar a lugar algum, que mulheres eram todas iguais. E então Dorian propõe que vão até o teatro ver a atuação da moça, e vai lá com Henry e Basil, onde queriam ver a atuação brilhante do modo que Dorian falava sobre ela, e ela atuou de modo descrito pelo próprio Dorian como horrível, péssimo, e ele descobre que ela quer abandonar a vida de atriz para ficar com ele. E ele a rejeita de forma quase violenta, pois tudo o que ela possuía era atuação, e Dorian vai para sua casa. No dia seguinte, escreveu uma carta se arrependendo. Queria se reconciliar com Sibyl, até que Henry aparece com a notícia do suicídio da mesma e convence Gray que ela era uma grande mulher, pois realmente viveu uma tragédia, assim como vivia no teatro, e que nenhuma outra mulher faria o que ela fez, nenhuma outra seria como Sibyl, que tirou sua vida, e que Dorian deveria se sentir elevado, pois viveu uma tragédia a nível de Shakespeare, viveu uma catarse. Dorian, com as palavras de Henry, se sente melhor e não fala mais sobre a moça a quem sequer tinha dito seu nome. Então, temos um jovem que foi essencialmente corrompido. A partir disso, ele dedicou ainda mais à beleza e aos prazeres, fazia tudo de moral e passou também a corromper pessoas. Ao saber segredos dela, usava como chantagem, levava pessoas a vícios, destruía vidas inteiras e acabou, apesar da sua beleza juvenil intacta, rejeitado pelos outros por, entre aspas, suas próprias escolhas. Pessoas saíam da sala imediatamente quando ele entrava, era rejeitado em eventos e tinha como principal diversão as partes pobres da cidade. Assim, Basil, 18 anos depois da morte de Sibyl Vane, vai até ele para confrontá-lo sobre tudo o que se ouviu, se era real, e Dorian revela o retrato a ele. Culpa Basil por sua mazela, afinal, se o retrato nunca tivesse sido feito, ele nunca teria ficado daquele jeito, pelo menos, segundo ele mesmo. Basil diz que ele pode mudar e confessa sentimentos a Dorian. Este acha divertido, mas aos poucos uma fúria cega cresce dentro dele. Ele pega uma faca e mata o pintor. O que fez com o corpo? Chantageou um ex-amigo químico para sumir com o corpo para ele. Assim, não teria que se preocupar em ir para a forca. Apesar de ser uma pessoa que não se permite sentir culpa ou que as manifestações de culpa que teve foram reprimidas, ele sente mal por ter matado Basil e, quando olhava para o retrato, havia sangue representado e uma expressão perversa. O retrato não era só sobre a aparência física, mas sobre como ele realmente era, seu interior. Ele sabia disso. E para lidar com os sentimentos, foi para um bar clandestino consumir ópio. Ao sair deste bar, é quase morto pelo irmão de Sibyl Vane,
que o reconheceu, pois uma moça o chamou pelo mesmo nome que sua irmã o chamava, o Príncipe Encantador. Ele engana James Vane, dizendo que ele era jovem demais para ter se relacionado com Sibyl, mas sabia que logo o homem iria continuar a persegui-lo assim que soubesse que a sua aparência era assim há muitos anos, como ele logo ficou sabendo pela moça do bar. Dorian, uma pessoa que nunca se preocupou com nada ao invés de seus prazeres, passou a ter um novo sentimento, o medo constante da morte. E criava paranoia sobre o homem estar o sondando, rondando, sempre por perto, que logo ele iria morrer e tinha medo de ir a festas e lugares que normalmente frequentava. Então, se viu liberto de seu agressor, que foi morto acidentalmente por um caçador. Ele sente pela primeira vez a vontade de ser bom, e seu primeiro ato de bondade foi desiludir uma garota que estava se relacionando com ele, dizendo que não gostava dela de verdade, indo embora da vida dela. Se sentiu bem fazendo isso. Afinal, ela estaria livre da influência dele. Mas, quando voltou para casa, percebeu que em nada o retrato havia se alterado. Estava até mais perverso e ele sentiu que devia se livrar dele de uma vez por todas. Doía se ver assim, ainda mais quando de maneira frustrada tentou mudar. De um jeito questionável, mas tentou mudar. Ele pega a mesma faca que matou Basil, sobe no retrato e apunhala-o. Ouve-se um grito e Dorian termina com uma faca em seu próprio peito. Terminou com aparência velha, reconhecido apenas pelos anéis que normalmente usava, e o retrato ao seu lado estava de volta à sua forma original. O livro, em essência, tem seu terror na própria degradação do Dorian, suas obsessões e vícios. Ele não tem um tom de glorificar esses atos, eles sofrem a consequência dele, e as pessoas em torno dessas também sofrem até mais do que quem as corrompeu. Elas têm seu prestígio social e vidas danificadas. Isso aconteceu com o próprio Dorian e com as pessoas que ele afetou, porém não aconteceu com o Lord Henry, pois este só falava como as pessoas deveriam viver, não necessariamente vivia isso. Ele provavelmente sabia as consequências que viriam, e ele não era mal visto socialmente, apenas um homem com opiniões fortes. Particularmente, acho que, se é possível ter uma ideia de vilão na obra, é o Henry, cuja única coisa que fez foi falar, e a palavra assim corrompe, enraivece e ao mesmo tempo que leva ao encanto e ao amor. Dorian Gray também não se tornou assim por ser avesso à sociedade, mas é uma incorporação de suas mazelas. A época vitoriana, que onde se passa, é regado de culto à beleza e outras futilidades. O que acontece com alguém se essas forem suas motivações? Ela se torna como Dorian. Dorian não enxergou em Sibyl uma pessoa maravilhosa com a qual poderia passar a vida e ter filhos. Ele enxergou nela somente a arte. E, enquanto ele, por si mesmo, era apenas a sua beleza, sem ela ele não teria valor algum, uma vez que os valores de amor, empatia e consideração, estes valores que definem o que é ser amoroso e bom, eles não estão lá. Então, para o Dorian, só sobrou o superficial, uma vez que ele percebeu que ele conquistava as pessoas e as coisas e era louvado sendo desse jeito. Ele deveria agir de outra forma. Era a maneira que ele conhecia as coisas que ele aprendeu. Para ele, poderia e seria mais fácil conquistar as coisas assim. Dorian pode ser interpretado como uma parte da sociedade. Uma parte que reside em todos nós, de egoísmo, de narcisismo, e que se autodestrói ao acabar com os bons laços que nos unem às outras pessoas.